nome é Natália Salazar E eu sou Renata Schmidt. e esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Se você está ouvindo esse episódio, isso significa que nós estamos de férias. Conta pra gente como é o futuro. O meu futuro, se tudo der certo, a essa altura do campeonato eu tô bebendo caipirinha na praia. Se tudo der errado, eu tô bebendo caipirinha em algum lugar porque eu preciso de uma caipirinha. Entendeu? Esse ano tá me coringando. Nossa, Eu sim. já quero que acabe logo, não aguento mais esse ano. Não sei como a Renata tá viva ainda. Eu também não. Então, a gente precisa de férias. Então, alguém em algum lugar vai me vender uma caipirinha. Isso eu garanto. Eu não sei onde eu vou estar, eu não sei que condições de vida eu estarei, não sei o que de ruim vai acontecer comigo, mas eu sei que eu estarei bebendo uma caipirinha a essa altura do campeonato. Muito que bem bem. ou mal. E tá tudo bem Na também. praia ou embaixo do viaduto, mas eu estarei bebendo uma Em caipirinha. algum lugar, Natália estará tomando uma caipirinha no futuro, de férias. De férias. E é isso. E é isso. Bom, gente, então, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Bora, As minhas fontes, eu usei a Wikipedia, como sempre, apoiem a por Wikipedia. favor. Sim, usei o livro Bizarre True Crime Volume 1, do qual eu já falei algumas vezes, e usei a CPI Inflation Calculation. E, gente, como eu já falei, eu encontrei esse caso no mesmo livro que eu usei como fonte principal para fazer o episódio 207, que é o episódio do roubo do corpo do Chaplin. E no dia seguinte a eu começar a escrever esse roteiro, eu recebi um e-mail da Vanessa Ito Funai recomendando esse mesmo caso. Nossa. Então, nossa, foi uma coincidência tão cósmica, assim, tipo, eu tinha começado a escrever Hum. e a gente recebeu o e-mail dela sugerindo exatamente esse caso, falando que era uma boa ideia por conta do Natal chegando, né? Muito bom. Então eu quero dedicar esse episódio pra ela e fazer um parênteses do quão surpresa eu fiquei com o e-mail dela, porque não é um caso tão conhecido, pelo menos que eu saiba, assim. E, em homenagem a essa data festiva, eu trouxe pra vocês um caso que podia ser um episódio de It's Always Sunny em Filadélfia, mas que Ai, meu aconteceu de Deus. verdade. Hoje a gente vai falar sobre o que entrou pra história como o Grande Roubo de Natal de 1927. A heist. Também conhecido... The Heist. Também conhecido como o dia que o Papai Noel roubou um banco. Ai, eu amo. Eu amo. Eu já Sim. amo esse caso. Não, esse caso podia realmente ser um episódio de It's Always Sunny em Filadélfia. Eu não sei como eles não fizeram nada inspirado nisso ainda, porque realmente podia. O roteirista teria pouquíssimo trabalho. Assim, Charlie Day escrevia assim, ele ia fazer pequenos ajustes só na história que já existe, sabe? Aham. Mas vamos à história, né, gente? Como diz o título do caso, a gente tá em 1927 e o local é a cidade de Cisco, no Texas, que na época era considerada uma cidade em ascensão, devido aos poços de petróleo recém-descobertos e a todo o dinheiro que vem desse tipo de coisa, né, gente? A cidade chegou a ter mais de 15 mil habitantes na época, o que para 1927 era bastante coisa. E hoje só existem 3.800 pessoas morando lá. Então deve ser uma daquelas cidades que provavelmente já viu dias melhores, né? Sim. Mas então, gente, em 1927, a cidade de Cisco ainda tinha perspectivas de futuro, e por conta da quantidade de dinheiro acumulada nos bancos decorrente da venda dos barris de petróleo, ela estava enfrentando uma verdadeira epidemia de assaltos a banco. A média de assaltos a bancos só no estado do Texas era de 3 a 4 bancos diferentes sendo roubados por dia. Por dia? Por dia! Era realmente uma epidemia de assaltos a banco. Era um surto de assaltos a banco. Gente. E numa tentativa de conter, porque era muito dinheiro. Claro. Tipo, do nada, uma galera que não estava acostumada começou a ver quantidades de dinheiro absurdas. Tinha dinheiro saindo, tipo, de todo lugar, né? Mas enfim. Numa tentativa de conter essa onda de crimes, a Texas Bankers Association oferecia uma recompensa de $5.000, que isso, em 1927, tá? Hoje seria o equivalente a $90.000. Meu Deus. Para qualquer cidadão que atirasse num ladrão de banco. Gente, não era pra É o informação, Velho pra Oeste. polícia ir lá e pegar É pra você ir lá e matar o cidadão já, atirar no cidadão. Então, assim, na verdade, na tentativa de conter a onda de crimes... Eles geraram mais. Sim!
Porque, gente, o lance do Velho Oeste é uma coisa. É exatamente. Tipo, essa é meio que a essência do Velho Oeste. Porque, consequentemente, ser um ladrão de banco naquela época era uma escolha de vida extremamente arriscada. Porque a partir do momento que você roubava um banco, você podia ser morto tanto pela polícia como por qualquer uma das pessoas interessadas a receber US$ 90.000. Tipo, mano, os Estados Unidos nos anos 20. Mana. Sim, porque esse dinheiro mudava a vida de uma pessoa naquela época. Sim. E vale ressaltar, gente, que essa recompensa se aplicava a qualquer criminoso que tivesse cometido um assalto a banco. E não só, tipo, o assalto está acontecendo naquele momento, você pode atirar na pessoa. Não. Sabe aquelas plaquinhas de procurado que a gente vê em filme de Velho Oeste? Sim. A maioria dessas placas eram casos de recompensas anunciadas pela captura dos ladrões de banco. É aí a origem dos Deus. flyers. Então, o que você tinha que fazer? Se você atirasse no ladrão e levasse ele vivo ou morto pro banco junto com a foto dele, você recebia o dinheiro. Gente. Eu só não tenho certeza, tá, gente, porque eu não achei isso. Se você tinha que levar o ladrão pro banco ou pra polícia. Eu acho que era pra polícia e o banco te dava recompensa. Era algum esquema assim. Sim, eu acredito que sim. Porque que chega no banco lá no horário do expediente, o que a coitada da moça que tá trabalhando no caixa vai fazer com aquele presunto? É. Ah, que às vezes o gerente do banco pode querer chamar a polícia, né? Sei lá, não sei. Não sei, realmente não sei. Mas era isso, gente. Então, assim, era muito difícil você querer ser um ladrão de banco, você tinha que ter um amor por uma vida de aventura, sabe? Hum. E sabendo de tudo isso e já tendo uma recompensa de US$ 5.000 pendendo por sua cabeça, um homem chamado Marshall Ratliff e sua gangue de meliantes acharam de bom tom invadir o National Bank of Cisco armados no dia 23 de dezembro, com o Ratliff vestido de Papai Noel. Ai, meu Deus. Mas para entender como chegamos até aqui, temos que voltar para o começo, né, gente? Como chegamos a essa situação, né? Como Sim. chegamos a esse ponto? Como esse clima terrível foi se formando? O Marshall Ratliff já era um criminoso conhecido em Cisco e Wichita Falls. Por quê? Porque ele já tinha servido algum tempo na prisão por um assalto a banco na cidade de Valera, também no Texas. Tá. Mas, gente, é uma situação tão surreal, por isso que eu falo que podia ser um episódio de It's Always Sunny. Por quê? Ele tinha sido preso por assalto a banco, mas por conta do seu carisma e simpatia, ele acabou sendo perdoado pela Miriam A. Ferguson, a governadora do Texas na época, e libertado mais cedo por bom comportamento. Gente, que história é essa? Meu Deus! Eu não sei se eu tô mais chocada por ele ter sido perdoado ou por ter uma mulher governando o Texas nos anos 20. Nada faz sentido, Renata. Nada faz Nada faz sentido, sentido. gente. E, gente, vale ressaltar, né, que a gente tá falando dos tempos do chamado Velho Oeste estadunidense, né? O barato lá era ainda mais louco do que é hoje nos Estados Unidos, né? E vamos ressaltar também, né? Eu coloquei aqui o fato do Texas ter uma governadora mulher em pleno 1927. Eu fiquei tão impressionada que eu fui até conferir a fonte, e sim. A Ma Ferguson foi uma política estadunidense que serviu 2 mandatos não consecutivos como governadora do Texas, de 1925 a 27, de 33 a 35. Ela foi a primeira mulher governadora do Texas e a segunda mulher eleita para o governo de qualquer estado dos Estados Unidos a assumir o cargo, depois de Nellie Taylor Ross, do Wyoming. Isso não é interessante? É extremamente interessante, uma Não? badass do caramba. Então. E foi ela que perdoou o Marshall Ratliff por seu carisma e simpatia. E assim, ele saiu da cadeia já planejando o próximo banco que ele ia roubar. Claro. E a ideia do seu próximo grande golpe se deu como? Do tédio, gente. Porque o que acontece, né? Você sai da cadeia por um assalto a banco e não é porque você cumpriu sua pena que não tem mais uma recompensa pela sua cabeça. O banco ainda quer receber. Ah. Então você sai um homem marcado. Você sai um homem marcado. O que eu falei, você só precisa. Não era tipo, não existia uma base de dados unificada que você podia usar para confirmar que um preso foi solto. Se você tem o papel com o rosto dele e você tem um rifle, você pode entregar ele pro banco, o banco tem que te pagar. Por Interessante. isso que eu falei que assim, não interessa quando você cometeu o crime. Entendi. Tipo, se alguém tem o papel com a sua cara E e te você? acha, ninguém, tipo, você não vai ser condenado por matar uma pessoa se você entregar o ladrão de banco. Olha a loucura.
Muito loucura. Então, assim, ele tava entediado, ele não tinha nada pra fazer, além de ficar observando a movimentação da rua. E observando a movimentação da rua daquele mês de dezembro de 27, né, ele percebeu que tinha uma quantidade considerável de homens vestidos de Papai Noel, ou pedindo dinheiro pra caridade, ou dando dinheiro para as criancinhas, ou dando presente para as crianças. Uhum. Então ele olhou, foi meio que assim, olhando a janela, porque nada para fazer. Meu Uhum. Deus, quanto Papai Noel! Nossa, não dá nem pra ver quem. Mano! Aí começou a se formar a ideia, né? E o Hã. banco que ele já tinha escolhido o banco, já, ele já tinha o plano do banco. O banco que ele escolheu foi o First National Bank of Cisco, que era um dos principais bancos da região na época. Ele escolheu esse banco tanto por ser um banco conhecido no submundo do crime, por ter uma quantidade considerável de dinheiro em caixa, Uhum. principalmente na época do Natal, né, gente, em que as pessoas iam para as agências para sacar dinheiro para presente. Vale lembrar que não tinha cartão de crédito, não tinha cartão de débito, não tinha nada disso naquela época, tinha que ir na boca do caixa e sacar. Uhum. Além disso, Ratliff tinha nascido e crescido em Cisco, então ele estava familiarizado com a geografia da cidade para fugir. A Hum. princípio, ele ia fazer o assalto junto com o irmão dele, o Lee Ratliff. O Lee falou: "Beleza, é nóis, tudo certo, bora". Só que o Lee acabou sendo preso antes que o plano fosse posto em prática. É muito It's Always Sunny, tá vendo? E aí ele foi substituído por Henry Helms e Robert Hill, que foram 2 homens que o Marshall conheceu na prisão em Valera, e pelo Louis Davis, que era um parente do Helms que estava desesperado por dinheiro porque ele tinha uma esposa grávida e 0 empregos. E o grupo se encontrou na casa de um deles para planejar a operação. E, na ocasião, o Marshall, né, expôs o plano dele para superar o principal desafio enfrentado pelo grupo na época. Porque, assim, todos já tinham sido presos, muito provavelmente por assaltos a banco, tendo em vista o número de assaltos a banco. O Marshall era o mais conhecido deles, porque ele não só era um assaltante a banco que tinha nascido e crescido lá, como ele foi perdoado pela governadora do Texas. Então, assim, ele tinha. O rosto dele estava nos lugares, sabe? Sim, ele era popular. Popular e marcado, né? Porque assim que ele Sim. colocasse o nariz pra fora, Uhum. então qual que era o desafio pro assalto acontecer? Como que ele ia conseguir chegar no banco pra assaltar sem ser linchado pela multidão antes? Claro. E aí, né, o que que ele falou? Bom, conseguimos contornar esse inconveniente se a gente se fantasiar de Papais Noéis para cometer o assalto. É uma forma relativamente barata tanto de conseguir um disfarce pro rosto do Marshall, né, que é o idealizador do plano, Hum. é, quanto pra ocultar as armas e levar o dinheiro que seria roubado nos sacos, né. Uhum. Seria também uma boa forma do grupo fugir, porque as ruas estavam repletas de pessoas vestidas de Papai Noel recolhendo doações, o que dificultaria o trabalho de identificação da polícia. Tá. Eu acho que o Marshall Ratliff é tipo o Dennis desse grupo, sabe. O plano, em teoria, era um bom plano. É, em termos de roubo a banco, é. Se você considerar, vai, tipo, obviamente, né, a gente não sabe dos detalhes ainda, mas assim, o overall, a Uhum. ideia da fantasia eu acho que foi boa. Sim, fato. Sim, e seria mais fácil deles fugirem, fora que ele conhecia a cidade, ele ia saber por onde entrar e tal, fazia sentido. E Uhum. no dia 23 de dezembro, o grande assalto de Natal foi finalmente posto em prática. E, gente, foi o início de um sonho e deu tudo errado. Por quê? A começar pelo disfarce, gente. E pra mim, esse é o momento mais Seinfeld barra It's Always Sunny em Philadelphia desse caso. Por quê? Tudo deu errado começando pelo disfarce. Por quê? O Marshall conseguiu sua fantasia de Papai Noel emprestada de um amigo dono de pensão na manhã do dia do assalto. Mas quando ele chegou no ponto de encontro, ele percebeu que só ele estava fantasiado. O Henry, o Robert e o Davis acharam a ideia de se fantasiar de Papai Noel para roubar um banco tão absurda que ficaram com vergonha alheia. Aí eles decidiram só que não. Só que como o Marshall foi quem teve a ideia e era idealizador do plano, ninguém quis brigar com ele, nem contar pra ele. Aí eles só não foram. Tipo, eles só chegaram sem nada. Bizarro. Mano, deselegante. Achei deselegante. Você ter uns amigos assim, é melhor nem ter. Então, Uns e aí o parça Marshall desse, é melhor nem ter. já começou aí. Então, assim, o ponto, o elemento principal do plano já não Que era existia. fantasia, já tá
tudo desengonçado, já tá tudo caindo. Sim. Bom, e aí o que eles falaram? Tá, não tem problema. O que a gente vai fazer então? Nós 3 vamos de carro e a gente te dropa um pouco antes, a gente chega separado. Beleza. E aí eles deixaram então o Marshall alguns quarteirões antes do banco para que ele pudesse distrair a multidão para não ver eles com as armas. E gente, o Marshall tinha entrado completamente no personagem. Bizarramente deu certo, porque ele foi visto por diversas testemunhas saltitando pelas ruas da cidade e conversando com as crianças, que estavam assim, maravilhadas com a atenção do Papai Noel, que para elas era o Papai Noel de verdade. E ele foi lá passeando, enrolando, cantando com o povo e tal. E aí ele entrou fantasiado no First National Bank of Cisco e foi recebido, assim, com uma atmosfera festiva. Tanto os funcionários quanto os clientes do banco cumprimentavam ele com frases como: "Olha o Papai Noel!" e "Olá, Papai Noel!" E assim, Ou seja, ele atraiu todos os olhos da cidade sim. pra ele. E em alguns segundos o clima terrível se formou depois dessa chegada triunfal, quando os 3 comparsas armados surgiram logo depois do Papai Noel, gritando que aquilo era um assalto e que todo mundo tinha que ir para o chão. Nossa, eu falei essa frase e eu pensei numa música do Racionais. Quase que. Sabe quando vem? É um trecho de uma música nacional. É um assalto, todo mundo pro chão, pro chão. Se você sabe que música é essa, me conta nos comentários do post que eu vou fazer desse caso no Instagram. Me conta se você é um. Sempre aparecem uns racionais Sim. nesse podcast. Me conta se você é um fã raiz de Racionais anos 90, mas enfim. Ainda vestido de Papai Noel, gente, o Marshall invadiu a cabine de segurança e arrancou a arma que ele sabia que ficava escondida debaixo da mesa. De tão acostumado que ele estava a assaltar banco. Ele então fez com que um dos gerentes abrisse o cofre, da onde ele tirou $12 mil em dinheiro e mais $150 mil em títulos bancários, gente. Naquela época. Dinheiro. Era dinheiro. Dinheiro. Era dinheiro. Ele colocou tudo isso no saco de Papai Noel e voltou para a área de atendimento do banco para planejar a fuga. Enquanto isso tudo acontecia, tipo, por enquanto, ainda estava só dentro do banco. A galera da cidade não tinha sido avisada ainda. E nisso tinha uma garotinha passeando pelo centro da cidade com sua mãe, e ela viu o Papai Noel dentro do banco, e pediu para a mãe para ver e falar com o Papai Noel. E a mãe Ai, meu concordou Deus. e ela conseguiu entrar no banco, porque os meliantes esqueceram de bloquear as portas. É claro que esqueceram. Por que não esqueceriam? Eles esqueceram, eles não pensaram em bloquear as portas, eles só pensaram em pegar o dinheiro e mandar a galera abaixar. E Claro. nisso, você imagina essa criança. A criança entrou e viu um Papai Noel armado, gritando pra todo mundo: "Não sai do chão, não sai do chão, não sai do..." Mana. Ela imediatamente fechou a porta e saiu gritando que o Papai Noel tava roubando o banco. E, gente, no momento em que essa criança gritou roubando o banco, o caos estava formado. Antes da polícia ter tempo de chegar na cena, os próprios cidadãos já estavam pegando em armas para garantir a recompensa de $5 mil. Sim. Em minutos, o banco estava cercado pela polícia e pela população da cidade. E a população estava tretando com a polícia para ver quem seria o primeiro a atirar nos bandidos. Meu Deus do céu. Gente, era o equivalente a $20 mil, né? Na época seria muito dinheiro. Se a gente atualizar para os dias de hoje, é muita. Não, é $90 mil, né? Desculpa, eu falei errado. É $90 mil. É 90. Ah, não, desculpa. É que os 4 juntos valiam uns $20 mil. E $20 mil naquela época equivaleria a $342 mil. Sim, é Pelos muito 4 dinheiro. homens. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Tipo, gente, hoje esse dinheiro muda a vida de uma pessoa. Enfim. Foi o caos, gente. Muitos tiros foram trocados e, infelizmente, 2 policiais acabaram perdendo a vida. O policial George Carmichael e o chefe de polícia Pete Bedford. Ambos foram mortos pelo Henry, um dos assaltantes. O Lewis e o Marshall também foram atingidos pela polícia e ficaram gravemente feridos. O Marshall, que era quem estava menos pior, tinha tomado 6 tiros. Nossa. O bando acabou conseguindo fugir ao fazer de reféns 2 meninas que estavam dentro do banco, que eles usaram como escudos até conseguirem fugir da cena do crime, rumo ao carro de fuga. Mano, quando eles chegaram no carro, eles perceberam que o carro que eles pegaram pra fugir estava sem gasolina e com o pneu furado.
Como assim? Eles esqueceram de pôr gasolina no carro. Eles não checaram o carro de fuga. Não. Eles não fizeram. O que eles fizeram? Porque eles Por não isso se que eu falo. fantasiaram, eles não trancaram as portas, né? Não bloquearam as portas, eles não checaram o carro. Quem entregou só um pouco foi o Papai Noel, e só. Porque pelo menos pegou O fantasia. mínimo de esforço ele fez. O mínimo de esforço, é E exatamente foi isso. literalmente só o mínimo, porque nem o carro dele, o trenó dele, ele checou. É. Ai, meu Deus. O Marshall, o Henry e o Robert decidiram roubar outro carro, deixando que o Louis, que era quem estava com os piores ferimentos, descansasse dentro do carro original. Mas eles demoraram tanto para conseguir roubar um segundo carro que quando conseguiram, o Louis já tinha morrido. Eles abandonaram então o corpo dentro do carro e seguiram viagem, deixando as meninas reféns na beira da estrada, sem ferimentos. Elas foram entregues, tipo, intactas, nada aconteceu com elas, né, do jeito que eles usaram, elas deixaram elas e foram embora. Começava então uma das caçadas mais bizarras da história policial americana. Em poucos dias, a notícia do assalto tinha se espalhado pela imprensa estadunidense. E, gente, só que assim, na época as notícias não corriam como correm hoje, e demorou um pouco para eles identificarem quem era o chefe do bando. E por conta disso, eles colocaram uma ilustração do Papai Noel como retrato falado do assaltante. Justo. É bizarro, né? Você imagina que você é uma criança e você tá vendo a polícia noticiando, tipo, a notícia do Papai Noel assaltante de banco. Afeta a sua infância. Afeta. É aí que você vira o quê? Uma Maria metralhadora, uma Maria... como que é o nome? Uma Maria... Maria Fuzil. Uma Maria Fuzil. Que você começa a defender o Papai Noel, claramente humilhante. Humilhante. Mas ele não fez de propósito. E, gente, e aí você imagina que, de repente, isso a gente estava, tipo, no dia 23 pro 24 de dezembro. Você tinha toda a população dos Estados Unidos tentando matar um Papai Noel. De repente, tipo, os Papai Noéis estavam em fuga. E assim, logo o país tinha se unido numa caçada coletiva nacional ao Papai Noel. Tinha gente a pé, com as armas rondando as ruas, de carro e a cavalo procurando o Papai Noel fugitivo. Gente, o que por que conta é da os recompensa. Estados Unidos? Por alguns dias, gente, o Papai Noel assaltante foi uma sensação. Ele viralizou na época. Teve uma missa de Natal ocorrida em uma igreja em Cisco, e uma criança viu um Papai Noel chegar no púlpito e ela perguntou: Papai Noel, por que você roubou o banco? Achando que era Aquele o Papai Noel Noel, fugitivo. sim. Mas, gente, diferentemente do que aconteceu com o Kazuko Fukuda, que foi tema do episódio 213, a gangue do Papai Noel não ficou foragida por muito tempo, tendo sido capturada apenas 3 dias depois do assalto. Ah, que bom, pelo menos para os outros Papais Noéis, né, poderem ter um minuto de tranquilidade. Porque Sim. foram 3 dias de intenso medo para todo o Papai Noel do país. Nossa, sim, e da cidade, do mundo, né? O Henry Helms, que foi condenado à morte pelos assassinatos dos policiais, né? O George Carmichael e o Pete Bedford. O Robert Hill foi preso, depois foi solto e morreu no sossego de velhice. É mesmo? Algumas décadas depois, sim. Ele só foi se esconder no meio do mato. Nossa. Enfim. Agora, o final do Marshall Ratliff foi bizarro, tá? Porque, ao ser preso, ele alegou que tinha questões de saúde mental e exigiu ser inocentado por motivos de insanidade. Claro. O que foi recusado pelo juiz, que ordenou que ele aguardasse julgamento na Eastland County Jail. Lá, não sei como, não achei detalhes de como, mas ele conseguiu fugir de sua cela, invadir o escritório da polícia, roubar uma arma de uma gaveta, assassinar o policial Tom Jones, que tentou impedi-lo, e fugir. Meu Deus. E dessa vez, gente, As coisas a eram fuga tão mais durou simples naquela época, né? Nossa. A vida era mais simples. Ninguém no Só de celular, pensar. ninguém no iPad. Todos vivendo o momento, Todos vivendo o momento. Você podia simplesmente entrar no escritório de alguém, roubar a arma e matar um policial e fugir da prisão, gente. Não era mais simples? A vida era muito mais simples.
Muito mais. Não, você podia, qualquer pessoa que tivesse a fotinho lá no negócio, você podia dar um tiro e pegar uma recompensa de Make $5.000. America Great Again. Pois é. E calma que piora, Claro tá? que Por piora. quê? Porque dessa vez a fuga durou ainda menos. Porque assim que a população de Cisco descobriu que o meliante tinha fugido, a cidade se uniu numa nova operação de busca, porque eles concluíram que a polícia não estava dando conta de lidar com o problema. Claramente não. Ele foi capturado, linchado e enforcado pela população da cidade com um fio pendurado em 2 postes telefônicos. E o corpo dele ficou exposto por 1 dia e 1 noite inteiros. Nossa, gente, que barbárie. Make America Great Again, É. né. Tipo, não tô passando pano pra ele. Ele matou uma pessoa. Ele não era uma boa pessoa. Claramente, ele gostava muito de um crime. Sim. Mas a barbárie de deixar exposto o corpo pra deixar de aviso é uma coisa muito barbárica, Não, né? é uma coisa muito barbárica Barbárica? mesmo. O É, linchamento coletivo já é uma coisa uma barbárica, coisa né. barbárica. Não interessa pelo que aconteça, né? Ele já é Sim. uma coisa Sim. Não, eu bizarra. acho muito assustador. Na Ah, faculdade a gente estudou isso um tempo, tem um livro que chama Multidão, Massa e Público, que a gente teve que estudar e tal para falar, né, em comunicação e tal, e fala hum, muito sobre esse efeito de massa, fala como é quando você entra nesse nessa tipo, eles falam, por exemplo, de estádios de futebol ou de uhum, grandes aglomerações de maneira geral em que algo de muito legal ou de muito ruim acontece, as pessoas têm comportamentos que elas não teriam individualmente. é. Tipo, o grupo de alguma forma tem alguma Pro bem energia ou de pro mal, grupo que mas para o é. bem ou para o mal te motiva a fazer coisas que você sozinho não faria. Uhum. E é engraçado, porque, assim, aí o livro é sobre tentar teorizar os motivos, é uma coisa muito bizarra, assim, tipo, analisar esse comportamento, né. Ah, É uma doideira, assim. Mas enfim, gente, o saldo final do grande roubo de Natal de 1927 foram 6 mortos, 2 reféns e pelo menos 6 feridos. Em nossa, gente. 1967, quando o crime completou 40 anos, uma placa foi colocada em frente ao prédio em que o banco estava, e o banco assaltado pelo Papai Noel se tornou oficialmente um marco histórico do Texas. Ê, Texas. E essa é a história do dia em que o Papai Noel roubou um banco e deu tudo errado, gente. É um conto Eu mais amei. curtinho, mas bem gore, que podia Ge- gente, ó, tem a duração de um episódio de 'It's Always Sunny em Filadélfia'. Nossa, e é muito. Porque, gente, o plano deles era não ter plano, né? Porque eles fizeram o plano e eles não executaram absolutamente nada. Eles Não, na bolaram o verdade, plano e não fizeram nada do plano. um deles tinha um plano, o Ratcliffe tinha um plano. O problema é que, assim, ele ordenou o plano, e eu acho que ele não se importou se ninguém concordava, o plano era aquele, o plano era aquele. E a galera ficou com medo de discordar dele, porque ninguém conhecia ele direito, porque era os cara que tipo, era a segunda opção, né, porque a primeira opção era o irmão dele. Uhum. Aí os caras devem ter ficado meio assim: "Ah, o cara é meio brabo, o cara, né, a gente sabe ali, né, a governadora perdoou o maluco e tal, vamos só não fazer o que ele quer e foda-se". E que fique de lição, gente. Sempre que você fizer um plano para assaltar um banco, você precisa executar aquele plano. Mesmo que você não goste do líder do bando. Sim. E se você discorda do plano, avise na fase em que o plano está sendo elaborado, não Ah, tipo, não avise e só cola lá na hora do jeito que você acha que você tem que ir. Fala: "Não, não, vai dar certo, confia". Ó ah. aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Entendeu? Planeje, execute o plano, Sim, bloqueie as portas sim, e, por favor, verifique se tem gasolina e ar no seu pneu. sim. É isso. É tipo, é uma coisa básica. Ele tava, de repente, imaginando que um trenó mágico ia chegar lá e salvar eles. Eu não preciso verificar. Vamos com esse carro caindo aos pedaços. Não, eu acho que o lance do carro, pelo que eu entendi, eu acho que eles estavam com tanta pressa que eles decidiram deixar o carro no contato. E aí a gasolina acabou. É pior ainda. É. Se Não, foi isso até que que aconteceu, é pior ainda. eu Porque não daí eles executaram o plano e o plano era ruim. é que eu acho que eles não eu não sei, é difícil porque foi um plano muito ruim, não dá nem pra passar muito pano, né. Não. Eu fico pensando só se porque eu não sei nem há quanto tempo que o carro existia, eu não sei se já era uma parada muito comum, mas já devia ser, né.
Não era muito comum. Era comum, Era comum? mas não era assim. Mas não era popular, né? Era uma coisa mais de luxo. Então, tipo, será que eles tinham uma noção? Porque era, tipo, a época da descoberta dos grandes poços de petróleo, né? Eu não sei se era um negócio popular, se é um erro, porque se era o primeiro, sei lá. Não, se bem que se eles forem tentar roubar outro carro, eu acho que não tem, já tinha mais carro na rua, né? É Não. verdade. Eu acho que era meio que uma transição, né? Eu acho que quem tinha um pouco mais de condição tinha carro e quem não tinha cavalo, porque fala que a galera foi a cavalo, a pé e de carro, bater no povo. Eu acho que era aquela Eu época que tudo adorei meio que que, tipo, você coexistia podia ainda, né? levar só um presunto e a foto dele e falar, eu quero meus seus $5.000. Sim, é isso, e você pegava o dinheiro. E, tipo, era chancelado pelo governo. É isso que eu fico chocada, assim. Tipo, era uma coisa chancelada, ok. Tipo, você atirou nele, vivo ou morto. Não é bizarro? É tipo o governo dando permissão para todo cidadão matar. Tipo, você é uma criança, você vai querer matar. Você gera umas crianças demônios, assim. A gente sabe que tipo de criança que gera. Pois é. Ok, vou lá, vou ver se eu dou uma descansada, porque eu vou acordar de madrugada pra procurar. Ver se é o melhor Eu tenho que horário. acordar às 5 da manhã também. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!